Olá, eu sou o Mauro Belo Schneider e está começando mais um episódio do podcast do Geração E, cada um da sua casa. Olá, eu sou Isadora Jacob e hoje o nosso assunto por aqui são algumas situações delicadas que os empreendedores têm enfrentado com os seus clientes agora nesses tempos aí de pandemia. E para tratar do assunto, a gente está recebendo aqui a Leca Heiselman, assim que se fala, Leca? Heiselman, isso. Da Chocólatras, e também o Roger Klafke, do Sebrae. Bem-vindos. Bom, Leca, então vamos começar contigo. Na verdade, esse assunto, né, esse tema surgiu inspirado num post que tu fizeste nas suas redes sociais, falando sobre uma crítica que tu recebeu de um cliente por estar ainda operando só com takeaway, delivery e tudo mais. Então, a gente queria que tu contasse um pouquinho essa história e como que tem sido esse momento para ti. Então, assim, só para esclarecer, né, eu trabalho com a Chocólatras, que é uma rede de cafeterias e confeitaria, e ela atua num sistema de concessão de marca, né, como uma franquia. Então, eu sou responsável pela loja da Cidade Baixa, especificamente. Desde que teve o primeiro plano de abertura, ainda lá em maio, que a prefeitura permitiu que abrisse, né, com restrições, a gente optou por continuar no modelo de delivery takeaway e a gente teve esse suporte da rede Chocólatras, né? Na verdade, a Chocólatras, enquanto rede, colocou que seus lojistas, que daria o apoio aos seus lojistas, seja lá qual fosse a decisão naquele momento, e manteve essa postura, né? Então, naquele momento, a gente até tentou fazer um teste, botando algumas mesinhas só na área externa, sem abrir o salão, pedindo que as pessoas, como eram poucas mesas, inclusive, que fosse um consumo breve, né? Que, em vez de estar esperando ali em pé alguma coisa, usassem as mesinhas para o aguardo do preparo do alimento. E, assim, acabou não dando muito certo. As pessoas trataram como se fosse realmente mesas disponíveis, a gente começou a ter fila de espera, pediam mais mesa, e não era essa a nossa proposta. Então, depois se restringiu de novo, e agora, quando retornou, a gente resolveu não abrir, porque a experiência em maio não foi adequada, assim. Eu tenho uma equipe muito pequena, já está em redução de jornada, então, assim, também, né, não tenho condições de estar atendendo no salão, que tem esse aspecto econômico. Tem um aspecto também de uma ansiedade que eu estou vivendo. Também sou aluna da URGS, por exemplo, e a URGS não voltou com atividade presencial. Então, para mim é uma referência, né, uma instituição de pesquisa, de ciência. E eu acredito que não teve um critério, assim, eu pessoalmente, não teve um critério para essa reabertura agora. Porque a gente trabalhava com aquela teoria de que os municípios que estivessem 2 semanas seguidas fora da bandeira vermelha poderiam começar a reabrir o comércio. Isso não aconteceu aqui. A gente teve uma semana só na bandeira laranja, não teve uma sequência, nunca mais voltamos para a bandeira laranja. E está tudo aberto. Assim, eu, como cidadã, não me sinto à vontade. E eu tento transparecer isso muito para os meus clientes. Assim, eu digo, olha, eu, pessoalmente, não tenho previsão de abrir. Talvez, se a cidade voltar, a bandeira laranja, se não estiver por 2 semanas seguidas, eu faço esse teste. Tem gente que entende, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta mais, compreende, e tem gente que vai reclamar muito na internet, né? Que foi o que aconteceu. Pois é. Roger, tu que lida aí bastante com esses empreendedores, esse setor de serviços, né? Que orientação que tu daria para situações como essa que a Leca enfrentou, ainda mais hoje, como a Leca falou aí na internet, né? O pessoal vai lá e reclama e bota a boca, mas ao mesmo tempo tem todo esse cuidado que ela está tendo com a vida dela, com a vida de quem trabalha com ela. Como é que está sendo isso para vocês e que orientação vocês estão passando para os empreendedores e empreendedoras? Legal, Mauro, obrigado e saúdo a todos aí pela oportunidade de a gente estar conversando sobre esse assunto que é extremamente importante e é polêmico também ao mesmo tempo, né? E a nossa orientação, assim, a gente tem seguido no setor de gastronomia junto com as entidades que representam o setor, a Abrazel e o Cinda, né? Primeiro, o consumidor, a gente sabe que
poderia, né, ter um pouco mais de bom senso e entender que essas decisões são decisões estratégicas das empresas. Num primeiro momento, né, o que a gente vê é, primeiro, alguns têm a necessidade, algumas empresas, né, de abrir, de operar em função de dificuldade de renda, de uma série de dificuldades. A gente viu, e a expectativa é que boa parte, né, o setor de alimentação, bares, restaurantes, alimentação fora do lar é um dos mais impactados por essa crise. Muitas pessoas já jogaram a toalha, muitas empresas já fecharam e devem fechar boa parte até o final do ano. Infelizmente, boa parte dessas empresas, micro e pequenas empresas, que empregam muita gente e também que são sustento de muitas famílias. Então, muitos empreendedores, pequenas empresas, têm essa necessidade de correr esse risco, né, até um certo ponto, de estar aberto em função da necessidade de receita para sustentar as suas famílias. Por outro lado, a gente tem um caso aí de saúde pública que a gente tem muita desinformação, muita dificuldade em traçar um panorama, né, que seja mais preciso quanto a essas questões aí de contaminação. Então, o que a gente pede, né, primeiro ao cliente, esses casos aí que a Leca comentou, né, de muitos restaurantes com dificuldade com os clientes, né, e a gente tem pesquisas que mostram, né, que muitos clientes, eles não se sentem à vontade de frequentar os bares e restaurantes, muito em função do comportamento dos outros clientes que não respeitam os demais. E a gente vê muitos empreendedores em dificuldade porque ele pede o mínimo de comportamento, né, para o consumidor, e às vezes ele é recebido com ofensas, né, com algum outro tipo de coisa, como como as pessoas aí estão fazendo até pela internet, pelas redes sociais, né? Então, é um momento extremamente confuso, onde os empreendedores, a gente vê muita gente tomando as medidas de proteção, a gente vê o consumidor não entendendo, né? Então, a gente passa por uma fase de grande confusão, e o que a gente pode pedir a todos, tanto ao empreendedor como aos consumidores, é que tenham um bom senso nesse momento e respeitem a escolha das empresas que querem, nesse momento, manter um outro modelo de negócio, porque é uma escolha do empresário, né? Respeitar essa escolha do empresário, e também respeitar o momento que a gente está vivendo, né, de incertezas, para que a gente possa aí ter um convívio mais pacífico nos próximas semanas, até que a gente tenha a possibilidade de se organizar melhor. Mas é uma escolha de cada um dos negócios, né? Sim, porque, na verdade, eu acho, Leca, tu que está aí no dia a dia, assim como tem essas críticas, como esse cliente, eu acho que também muitos outros clientes, eles se identificam com a tua postura e tu acaba conquistando essa parcela de pessoas. Sim, isso acontece bastante, né? Na verdade, depois desse comentário, eu fiz um desabafo e tive mais de 30 comentários na sequência ali nas avaliações do Google, apoiando essa postura. Muita gente que diz assim, eu só estou pedindo de delivery, mas eu priorizo pedir o delivery de empresas que eu sei que não estão abrindo para o público, porque eu apoio essa postura. Claro, assim, como o Roger falou, eu entendo e respeito, né? Acho que cada um sabe ali onde o sapato aperta. Tem gente que precisa abrir, tem outra realidade, né? Não que eu esteja numa boa realidade, mas eu tenho essa ansiedade, tenho esse medo também, tenho essa postura cidadã que eu acredito muito, mas justamente se tem lugares que estão abertos, respeitando as normas que foram estabelecidas nos decretos, tem opção para todo mundo. Então, eu não vejo qual é a necessidade que algumas pessoas têm de nos pressionar para que nós estejamos nesse grupo de abertura também, né? Tem lugares que estão abertos, você pode ir lá tomar o seu café, fazer o seu lanche, sentar numa mesa, é uma liberdade de escolha. Assim. Então, respeito quem abre, respeito quem quer sair para comer, desde que, né, respeitando todas as normas, e eu só peço esse retorno de respeito de volta também, né? A nossa postura nesse momento. É que eu acho que também esse ano, assim, provocou um senso de coletividade que a gente ainda não tinha vivido, assim, né? Então, quer dizer, a decisão do outro nos importa e nos impacta muito, né? A gente sentiu isso. Então, acho que por isso que tanto clientes quanto outros empreendedores às vezes se incomodam, né, com a atitude de um e de outro. Mas queria perguntar para o Roger, como que o empreendedor pode, assim, pensando até num lugar que está aberto, de repente, né, lidar com esse cliente que não quer seguir as regras
enfim, as orientações sanitárias, né, como o uso da máscara, claro, quando não estiver consumindo, ou enfim, assim, como deixar essa comunicação clara, que também consiga preservar aquela relação ali entre empreendedor e cliente, mas que não coloque ninguém em risco, as outras pessoas que estão naquele ambiente, os próprios funcionários do local. Esse é o grande desafio, de comunicar, vai ser uma catequização, né? Comunicar isso o tempo inteiro, porque tem alguns clientes que realmente esquecem, né? Porque já tive experiências próprias, né, de visitar algumas operações para fazer refeição, enfim, para ver como as coisas estão funcionando. Em determinado momento, né, tu usa máscara e tu tira a máscara para consumir um alimento, tomar um café, daí tu levanta para fazer alguma coisa, esquece de colocar a máscara, enfim. Às vezes acontece, e ter a equipe treinada, né, ter essa comunicação, né, informar nas redes sociais ou no próprio estabelecimento o uso de cartazes, de banners e todo tipo de comunicação possível para lembrar as pessoas de tomar esse cuidado consigo e com os demais, né, as pessoas e a staff, os funcionários do estabelecimento também, né, então isso é muito importante e tá o tempo inteiro lembrando, né, de uma maneira educada, né, mas nem sempre isso funciona também, né? A gente vê casos aí de vários relatos aí de empreendedores de restaurantes que as pessoas ficam bravas, né? Vem com um número grande de pessoas e querem ocupar um espaço que não é possível, né? Não querem respeitar o distanciamento, né? Esquecem de utilizar as máscaras, enfim. Vai ser um período aí bastante desafiador para todos, mas a comunicação é fundamental e a equipe treinada, preparada mentalmente, né, para fazer essa cobrança o tempo inteiro aí vai ser um grande desafio até que as pessoas entendam, né, que a gente passa por um período aí de incertezas e que esse comportamento é necessário, né? E eu acho também que o exemplo deve começar pelo próprio empreendimento, né? Agora vale para todo tipo de negócio. Eu, às vezes, estou caminhando para ir no super, passo na frente de barbearia, de alguns lugares e vejo empreendedores, ou enfim, quem está prestando serviço sem usar máscara dentro dos estabelecimentos. Então, acho que passa por isso também, né? Pelos negócios darem o exemplo, porque também eu acho que a chance de tu conquistar a clientela, tu demonstrando esse cuidado, é muito maior, porque daí tu vai conquistar aquela pessoa que não tem tanta preocupação de se infectar, mas também vai conquistar aquela que está com medo de se infectar. Leca, e como que tem sido para ti esse momento, assim, né, de optar então por não abrir, continuar nesse formato delivery, takeaway, mas como que tem sido agora que boa parte, né, muitos estabelecimentos já estão com as suas operações normais, entre aspas, né, mas, enfim, recebendo algumas pessoas, então como que tem sido até essa concorrência, esse posicionamento da tua marca agora? Então, a gente sente, né, uma queda, porque tem os clientes que realmente querem ir num local para consumir, mas não sinto que reflete tanto na nossa demanda de delivery takeaway e mesmo de clientes fiéis, assim, que de repente querem ir tomar um cafezinho em outro lugar, mas gostam do nosso café, gostam do nosso atendimento, mesmo que seja ali só no balcão, e continuam indo. O que eu sinto é que quando eu estou aberta, né, se tiver aquela experiência em maio, o meu delivery cai. Então, assim, se a pessoa consegue ir lá, ela não está pedindo um delivery. Nos dias de chuva, por exemplo, o delivery melhora muito, porque as pessoas não estão saindo na chuva para ir fazer o seu lanche no local. Então, eu sinto que, na verdade, para mim, enquanto o comércio está fechado, né, o comércio alimentício está fechado, a gente tem uma demanda muito melhor de delivery, né? Talvez nem tanto de takeaway, mas no delivery. E a minha impressão é que, na verdade, é claro que tá ruim, não tá fácil para ninguém, a gente tem uma batalha todos os dias, mas a minha impressão é que o comércio de alimentação foi talvez o menos impactado em comparação com outros comércios, né? A gente nunca fechou, a gente sempre pôde abrir de alguma forma. Então, acho que a gente também tem que reconhecer algumas vantagens, alguns benefícios que a gente teve em comparação com outros tipos de comércio e maneirar um pouco nessa pressão também, né? Hoje deve estar saindo um decreto que os bares vão poder ficar abertos até mais tarde. Eu acho uma imprudência, porque ali na Cidade Baixa a gente observa que as pessoas estão sim aglomeradas,
nos bares, mesmo que as mesas estejam colocadas com distanciamento, as pessoas ficam em pé, em rodinha, consumindo. Já teve, né, bar autuado no feriadão aí, que fez um tempo bom e tal. Então, acho que tem que maneirar um pouco nessa pressão também. Acho que falta um pouco de bom senso, tanto do empresariado quanto do cliente. Né? Vocês estavam falando da experiência de estar sempre lembrando o cliente colocar máscara. É cotidiano, todos os dias, quando eu chego para atender alguém, eu me mantenho ainda distanciada, né, 2 metros de distância na porta, para dizer a máscara está no queixo, na lista de fora, coloca a máscara direitinho para poder me aproximar, para poder atender. Aí, de repente, a pessoa tira a máscara para falar no celular e diz, olha, tem que manter a máscara enquanto eu estiver te atendendo. É um processo quase didático, assim, né? Eu acho que a gente tem que enxergar também esse nosso papel, a gente que está na linha de frente, que está abrindo, né, não deixou de abrir desde o início, de assumir também, né, essa ajuda para tentar que as coisas acabem mais rápido. Eu tenho essa sensação que, né, a gente comemora num dia a diminuição de leitos de ocupação de leitos de UTI e já sai liberando mais coisas. E aí, na semana seguinte, a gente tem um retrocesso. Então, a gente não está avançando por liberar tudo muito rápido. A gente está só adiando que as coisas talvez tenham uma solução. E agora, então, se encaminhando para o final, Roger Aleca aí falou, né, dessa questão de estar lembrando o cliente, de botar máscara, né, mantendo essa distância. Quantos novos atritos que o empreendedor teve que criar com o cliente, né? Que antes o empreendedor evitava ao máximo atrito com o cliente. E agora, quantos atritos foram impostos? Então, o que tu acha, assim, que fica de maior lição aí desse período? A gente já está em setembro. O que ficou de lição aí? O que vai permanecer? Eu até escrevi um artigo ali para o nosso portal do Sebrae fazendo um mapeamento aí do que aconteceu nesses últimos... Sexta passada completou 6 meses, né, que foi declarada a pandemia pela Organização Nacional da Saúde, né? E a gente vê assim que algumas mudanças são definitivas. Assim, eu destaquei 6 pontos. Primeiro, que a gente vê grandes redes e pequenas empresas também já pensando num novo design, assim, de ambientação, modelo de negócio para dentro da gastronomia que possibilite as pessoas ficarem mais ao ar livre, ter espaços menos fechados, ter menos atrito nessa relação, utilizando mais a tecnologia. Outro que a gente vai ter um impacto na dinâmica das cidades, né? Principalmente ali tu olha regiões centrais ou regiões onde tinha muitos escritórios, várias empresas devolveram esses imóveis e não vão voltar, vão seguir trabalhando online, né? Então a gente já tinha o impacto da tecnologia, do Uber, do Airbnb, do iFood, nesses tipos de negócio, a gente vê que isso vai seguir acelerando e impactando também. O outro são algumas mudanças de alguns negócios que foram temporárias e outras que passam a ser permanentes também, né? Empresas fecharam, tinham salão grande, enfim, passaram a 100% delivery e não vão voltar. E vão focar, pelo menos nos próximos meses, só na atividade do delivery, né? Porque existe uma diferença também entre fazer entregas eventuais, né? Como a Aleca falou, e muitos tiveram que se adaptar e muitos também não têm essa conexão com a tecnologia, como muitos empresários têm. Então, muitos estavam, sim, 100% fechado. Não faziam nem entrega porque o empresário ele não tem esse acesso, não tem essa informação, né? E se ele vai fazer, ele vai ser mais um dentro de um marketplace lá que prioriza outras empresas, né? Ele não sabe nem como fazer. Então, ter uma empresa que faz eventualmente entrega e uma que nasce para o delivery, que tem isso no DNA, é um outro modelo de negócio, com tecnologia, com informação, com uma estruturação que é diferente, né? E o uso da tecnologia para sobreviver é o grande desafio aí para as pequenas empresas, né? Que muitos, à força, tiveram que se adaptar e utilizar a tecnologia e a partir de agora isso vai fazer parte, né? Então são pontos aí que vão impactar aí a forma como os negócios acontecem, sim, nos próximos meses. Leca, e para ti, o que tu acha que esse momento, né, esse ano aí, esses 6 meses, mas ano, né, vamos combinar que esse ano de pandemia vai deixar de legado no teu negócio, o que vai mudar para sempre no teu negócio e em ti como empreendedora? Eu acho que é muito essa relação da tecnologia que o Roger falou, né? Hoje a gente está em todos os aplicativos, tem um sistema de entrega, está no WhatsApp, está recebendo pagamento via depósito bancário, vamos entrar no PicPay. Tem que ter várias alternativas, né, tanto para o pagamento quanto para a entrega.
Na questão sanitária, acho que tem algumas mudanças, né? Mas acho que principalmente o mercado de alimentação já seguia muitas regras já mais rígidas, né? Já utilizava muito o álcool, já limpava muito as mãos, a gente já tinha essa cultura estabelecida na alimentação. Então, eu acho que o que muda mais mesmo é a questão de pensar, claro, no layout da loja, né? Quando a gente reabrir, vai ter que ter um espaçamento maior das mesas, talvez a gente priorize mais a parte externa, mas a mudança principal é essa relação virtual, né, com o cliente, de estar se comunicando, estar assim, tentando entender os aplicativos. Antes a gente estava em 2 aplicativos, agora a gente está em mais. E cada um tem um sistema diferente, tem uma comunicação diferente com o cliente. Então, tem que pensar em várias plataformas, cada uma tem um jeito diferente de lidar. E isso acho que vem para ficar, né? Vai ter muita gente. Eu, por exemplo, não saí para fazer uma compra, para fazer uma refeição fora desde março. E acho que tem muita gente que também está assim, né? Como eu, e vai seguir ainda por muito tempo. Então, esse é um modelo que veio para ficar e que é um aprendizado diário, né? Não estava no nosso DNA, a gente não é uma empresa com esse perfil. Eu também, saudade de ir num restaurante. Gente, mas então tá, a gente está chegando ao fim aqui desse episódio. Quero agradecer muito aí ao Roger, a Leca, a companhia da Isa aí. Lembrar que os nossos conteúdos, eles são multimídia, então quem está ouvindo aqui pelo podcast e quiser assistir o vídeo, vai lá nas nossas redes sociais. Quem estiver assistindo o vídeo e quiser ler o texto, vai lá em geraçãoe.com. Então pode acessar da forma como tu preferir. Isso aí, em geraçãoe.com também todo dia estamos por lá compartilhando dicas, conteúdos interessantes para esse momento, contando aí com a ajuda do Roger, do time do Sebrae inteiro, né? Acho que a gente nunca pediu tanta ajuda, porque realmente é um momento de entender essas transformações de mercado e a gente quer ajudar os empreendedores nesse caminho. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, até mais. Tchau, obrigada.